Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro obriga postos de combustíveis a informar a composição do valor cobrado na bomba em painel em um lugar visível. A medida vale para todos os postos de gasolina e deverá entrar em vigor até o dia 23 de março. O painel terá que informar o valor médio regional do combustível, o preço de referência usado para a cobrança do ICMS e o valor do imposto, além do valor do PIS/COFINS e da CID cobrados pela União. E para os postos que têm programa de fidelidade com descontos, eles deverão informar o preço promocional, o preço real e o valor do desconto. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a medida prevê mais clareza dos elementos que resultam no preço final e dará noção sobre o real motivo da variação de preços, fortalecendo um dos pilares da defesa do consumidor, que é o direito à informação. Segundo o governo, o decreto vai ajudar o cidadão a entender o motivo do preço final do combustível. E com o preço dos combustíveis subindo, é importante saber como economizar e encontrar alternativas. Nossa reportagem foi conversar com um especialista em manutenção de carros que deu várias dicas do que fazer para gastar menos. Vamos conferir. Encher o tanque do carro está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Desde o começo do ano, a Petrobras reajustou os preços mais uma vez. Para se ter uma ideia, em maio de 2020, o preço médio da gasolina no estado de São Paulo, na bomba, era de R$ 4,01, enquanto o diesel custava R$ 3,20. Agora, em fevereiro de 2021, o preço da gasolina saltou para R$ 4,61 e o diesel para R$ 3,68. Apenas em 2021, a gasolina já subiu o preço 4 vezes. E como fica o consumidor? Abasteço quase que diariamente e eu vou ter que deixar meu carro em casa, porque tá um absurdo o preço da gasolina. Ontem eu pagava R$ 4,30, hoje eu tô pagando R$ 5. É um absurdo. Olha, realmente é um absurdo, né? Porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo, né? Aumenta o pão, aumenta o açúcar, aumenta o feijão. Eu gasto o meio de transporte próprio para poder trabalhar diariamente. Eu gasto cerca de 30 quilômetros para vir, 30 para voltar e um tanque de gasolina por mês. Então, eu já estou começando a rever a necessidade de vir de transporte público, que ficará mais econômico. Encontrar alternativas para gastar menos é o que todo mundo quer. E acredite, existem formas de fazer isso. Mas a economia não está só na escolha do posto com o combustível mais barato. Você sabia que o modo como dirigimos o nosso carro e como cuidamos dele também interfere diretamente na economia do combustível? A manutenção do veículo pode alterar a autonomia dele, independente se é abastecido com etanol ou gasolina. Começa por aí, a parte de forma de condução. Como que você vai dirigir o veículo, né? Então, menos acelerações, freadas menos bruscas, você consome menos combustível. Dica, vidro aberto também consome mais combustível. Ar-condicionado consome mais? Consome. Os carros mais antigos eram em torno de 5% a mais. Os carros mais modernos, entre 1% a 2%. Então, houve uma melhora significativa nos carros mais novos, também no consumo de combustível quando você usa o ar-condicionado. Uma coisa que todo mundo esquece. Não é só procurar o combustível mais barato, é calibrar os pneus do carro. Então, semanalmente, no máximo quinzenalmente. Tem muita gente que anda com peso morto no carro. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de um toco de madeira, uma caixa de ferramentas enorme, furadeira. Não. Tudo que é peso a mais nos carros vai aumentar o consumo. Tanto é que tem muito carro que o paralama, o para-choque, é tudo de material plástico. Tem carro que até o capô é de material plástico. Por que isso? Que a montadora quer economizar? Não, quer deixar o carro mais leve. Então, peso morto no carro aumenta o consumo também. Uma dica muito importante. Muitos motoristas têm o hábito de andar com o carro no ponto morto para economizar combustível. Será que isso funciona mesmo? É mito ou é verdade? É um grande mito. É o famoso na banguela, né? Eu pego uma descida e ando com o carro em ponto morto, né? Para baixar a aceleração do motor. É mito. Então, qualquer descida, qualquer declive, sempre desça com a marcha engatada, engrenada.
seja no carro com transmissão mecânica e também nos automáticos. Você pode fazer a redução na marcha do automático. Assim o sistema entra numa coisa chamada freio motor. Eu vou usar menos o freio, porque a redução da marcha vai segurar um pouco o carro e o carro inteligente, na injeção eletrônica, né, aqui temos um computador, que é o módulo da injeção. Ele entende que se você está usando o freio motor, sobe o giro do motor, você não está acelerando, ele corta o combustível. Então é capaz de você descer toda a serra praticamente sem gastar quase que uma gota de combustível. Agora você já sabe, manter o carro em boas condições de uso pode significar a tão desejada economia no bolso. E nos destaques internacionais, o Irã começou a restringir as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica às suas atividades nucleares. A medida entra em vigor após o fim de um prazo estabelecido por Teherã para a suspensão das sanções americanas. Anunciamos oficialmente no dia 15 de fevereiro à AIEA que a lei parlamentar seria implementada na manhã de 23 de fevereiro. Portanto, começou esta manhã. Mas Arif destacou que a cooperação de Teherã com a Agência Nuclear da ONU prossegue. De acordo com o texto promulgado pelo parlamento iraniano em dezembro, o governo se vê obrigado a limitar certas inspeções da agência a instalações não nucleares, incluindo áreas militares suspeitas, caso sejam mantidas as sanções. As medidas foram restabelecidas em 2018 pela administração anterior dos Estados Unidos, quando Donald Trump retirou unilateralmente seu país do acordo nuclear com o Irã. Em resposta, desde 2019, Teherã abriu mão progressivamente de várias limitações que havia concordado sobre seu programa nuclear em troca de uma flexibilização das sanções. O Irã e a Agência Nuclear da ONU anunciaram no domingo um acordo temporário para manter um controle das atividades nucleares, mas de forma reduzida. E mudando de assunto, o príncipe Philip está respondendo ao tratamento por uma infecção. O marido da rainha Elizabeth II foi internado na semana passada em Londres. O marido da rainha Elizabeth II tem 99 anos e está no hospital King Edward VII em Londres. Uma fonte ligada à realeza britânica havia garantido que ele não tinha contraído a Covid-19. Príncipe Philip e a rainha Elizabeth II receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no início de janeiro. Segundo o filho mais novo do casal, o príncipe Edward, Philip está muito melhor. Devido à pandemia de coronavírus, o príncipe consorte passou grande parte do ano passado confinado com a rainha no Palácio de Windsor. O príncipe Philip se retirou da atividade pública em agosto de 2017, após ter participado de mais de 22 mil compromissos oficiais desde a ascensão da esposa ao trono em 1952. E olha só, veterinários e conservacionistas ligaram o alerta na Índia. A sinomose, uma doença normalmente canina, tem ameaçado a população de leões asiáticos no país. O surto foi observado na floresta Gir, que fica no estado de Gujarat. Detectamos a doença em uma pequena área de 25 quilômetros quadrados. Observamos que o número de mortes lá é maior. Então, em primeiro lugar, rastreamos toda a região onde quer que haja leão. Autoridades locais vacinaram vários leões em cativeiro e outros que estavam sob observação. Pelo menos no momento, eles garantem que a sinomose está controlada sem novos casos. Os leões asiáticos se diferenciam dos africanos pela juba, que é mais rala, e por serem ligeiramente menores. Em 2017, o número de indivíduos soltos na natureza era de aproximadamente 650 animais. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.